A passagem de hoje é 1 Pedro 1, versículos 8 a 12. Vamos ler juntos. Ao qual, não o havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém. Nesta manhã, compartilharei a palavra de Deus com o título: Ainda que não o tenhais visto, vós o amais. Pouco antes da pandemia de Covid, eu fiz uma peregrinação aos lugares santos da Turquia. Naquela época, a Covid já estava se espalhando na China, e muitos países estavam em estado de alerta. No aeroporto de Istambul, a entrada de cidadãos chineses já havia sido proibida, e nós ficamos preocupados. E se também nos proibirem de entrar? Mas Deus abriu o caminho, e felizmente conseguimos entrar. Hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, quase não há destino turístico sem visitantes chineses. Não digo isso para criticar ou desprezar pessoas de determinado país, mas é verdade que quando grandes grupos de turistas chineses se reúnem, os lugares costumam ficar mais barulhentos, e há casos em que a ordem dos pontos turísticos é perturbada. Por isso, quando esses grupos chegavam, as pessoas às vezes acabavam evitando ou ficando intimidadas. Como a entrada de chineses estava proibida naquele período, lembro-me de ter viajado de modo muito tranquilo e em paz durante toda a viagem. De todo modo, embora a Turquia hoje seja um país islâmico, originalmente foi uma terra cristã. Também é um país muito importante na história do cristianismo. Ali se encontram cidades das viagens missionárias de Paulo, e muitas cidades onde aconteceram concílios que tomaram decisões fundamentais para a Igreja, como Niceia, Constantinopla, Calcedônia e Éfeso, também ficam na Turquia. Entre esses lugares santos, um lugar que ficou especialmente marcado na minha memória, e com o qual muitos que já foram provavelmente concordariam, é Derinkuyu. Penso que é um lugar que todos deveriam visitar pelo menos uma vez na vida. Ali, cristãos que fugiam da perseguição islâmica se esconderam debaixo da terra e formaram uma comunidade. No subsolo, eles não construíram apenas moradias. Construíram escolas, locais de culto, fazendas e até criavam animais. A escala é inimaginável. Não é exagero chamá-la de uma imensa cidade subterrânea. A única razão pela qual eles desceram para debaixo da terra foi preservar a fé. Somente por causa da fé deles, viveram por muito tempo num lugar difícil, onde a luz não entrava. Talvez, se tivessem feito uma concessão moderada, poderiam ter vivido sem esse desconforto. Mas, por causa da fé, e para guardar essa fé, cavaram a terra e suportaram a inconveniência de viver no subsolo sem luz. Na verdade, essa vida não era apenas desconfortável, era perigosa, uma vida em que se arriscava a própria vida. Ao sair dali depois da visita, senti uma profunda reverência. Houve antepassados na fé que arriscaram a vida para viver e guardar a fé. Em comparação com eles, nossa vida hoje é incomparavelmente tranquila e abundante. Ainda assim, quando vejo como muitas vezes cremos mal e como nossa fé vacila, sinto-me envergonhado diante do Senhor e diante desses irmãos que nos precederam. Derinkuyu foi um lugar que me levou a decidir novamente: preciso segurar de novo a minha fé e o meu coração. 1 Pedro fala sobre esse tipo de vida. O centro de toda a carta é esta verdade. O sofrimento também vem aos cristãos que creem em Jesus, e esse sofrimento não é nada,
nem pode ser comparado diante da glória que receberemos e desfrutaremos. Sofrimento e glória são como os dois lados de uma moeda. Sofrimento e glória. Por meio desta carta, o apóstolo Pedro proclama essa mensagem simples com grande força. O texto de hoje fala primeiro dessa fé. Vamos ler juntos os versículos 8 e 9. Ao qual, não o havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém. Pedro encoraja os cristãos que receberam esta carta dizendo: vocês não viram Jesus, mas o amam. Os destinatários desta carta eram cristãos de segunda geração. Se os cristãos da primeira geração foram aqueles que viveram o ministério junto com Jesus, os da segunda geração eram crentes que não tinham experimentado Jesus diretamente. Eram pessoas que receberam o Evangelho por meio dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Ainda assim, havia neles amor por Jesus. E mesmo agora, sem vê-lo, guardavam a fé. As pessoas costumam dizer: se eu não vir, não posso crer. Preciso ver para crer. Isso já aparece na Bíblia. No último capítulo de Marcos, depois da ressurreição de Jesus, nenhum dos discípulos, a princípio, creu na ressurreição. Eles ouviram o testemunho daqueles que tinham visto o Senhor ressuscitado, mas não creram. E em João 20:25 está registrada a história de Tomé, que conhecemos bem. Vou ler João 20:25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Amém. Tomé estava dizendo que, se não visse as marcas dos cravos nas mãos de Jesus, se não colocasse o dedo nessas marcas e a mão no lado de Jesus, não creria. Crer sem ver é algo difícil assim. Mas os cristãos do texto de hoje fizeram essa coisa difícil. Eles não tinham visto, mas amavam. Ainda não viam, mas criam. Esses cristãos de segunda geração, que não tinham visto Jesus com os próprios olhos, avançaram com ousadia pela fé. Mas, irmãos, essa fé que crê sem ver, não se limita apenas ao fato de não terem visto Jesus fisicamente. Ela tem um sentido mais profundo. Não significa simplesmente: eu não vi Jesus, mas creio bem mesmo assim. Significa que, em condições difíceis de crer, em circunstâncias dolorosas nas quais parecia quase impossível avançar pela fé, eles ainda guardaram a fé e decidiram pela fé. Os cristãos de segunda geração também enfrentaram sofrimento. O sofrimento poderia ter sido uma boa desculpa para abandonar a fé. Eles poderiam ter desanimado e se decepcionado dizendo: eu criei, e é isso que acontece comigo? Mas eles não fizeram isso. O sofrimento não é motivo para desespero, nem razão justa para desânimo. Por quê? Porque Jesus também sofreu. Quando falamos de fé, falamos sempre de fé em Jesus. E esse Jesus sofreu, e até morreu. Portanto, crer em Jesus significa que nós também podemos sofrer. Significa até que podemos morrer. A fé é realmente assim. Não é, porque criei, tudo deu certo e tudo ficou fácil. Pelo contrário, o próprio sentido de tudo correr bem muda. Seguir Jesus, caminhar passo a passo nas pegadas de Jesus, essa é a fé dos que creem. O apóstolo Pedro explica esse sofrimento nos versículos 10 a 12 e proclama essa verdade por toda a carta. Amar sem ter visto e crer mesmo sem ver é também uma declaração solene de que nenhum sofrimento pode nos roubar a fé. Mas Pedro não fala apenas de sofrimento. Ele nos mostra que há algo que certamente vem depois do sofrimento: a glória. O próprio Jesus nos mostrou isso claramente. Jesus sofreu e morreu na cruz, mas a jornada da sua vida não terminou em tragédia. O sofrimento não foi o ponto final de Jesus. Jesus ressuscitou e, ao subir aos céus, assentou-se à direita do trono de Deus. Depois do sofrimento, essa nobre glória certamente vem.
não há sofrimento sem glória. Por isso, o sofrimento é o caminho que conduz à glória. O versículo 11 resume assim o sentido do sofrimento e da glória. Vamos ler juntos o versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Amém. Os sofrimentos que Cristo haveria de receber e a glória que viria depois já tinham sido anunciados pelos profetas e confirmados a nós que cremos. Sofrimento e glória estão juntos como os dois lados de uma moeda. Não existe apenas sofrimento sem glória, nem apenas glória sem sofrimento. Dizer que me tornei cristão é o mesmo que dizer que participo dos sofrimentos de Cristo e, ao mesmo tempo, da glória de Cristo. Amados irmãos, o sofrimento não pode ser motivo para abandonar a fé. Pelo contrário, justamente porque há sofrimento, ele se torna uma razão ainda mais segura para crer. Pois Jesus também sofreu assim, e depois do sofrimento recebeu glória. Há alguém passando por um tempo duro e difícil na vida? Há alguém que, por crer em Jesus, sente que não pode ir nem para um lado nem para outro, como se todos os caminhos à frente e atrás estivessem fechados? O sofrimento é evidência de que estamos vivendo a fé. Ao contrário, se não há sofrimento algum, devemos examinar se estamos vivendo corretamente a vida de fé. Que sejamos santos que confessam. Para participar da glória do Senhor, também suportarei de bom grado o sofrimento do Senhor. Eu os abençoo em nome do Senhor. Como o apóstolo Paulo confessou, se ainda há sofrimentos de Cristo a completar, que possamos completá-los em nosso corpo e avançar com ousadia em direção ao sofrimento. Ainda que pareça que caminhamos por uma estrada da vida onde nada se vê, e ainda que sofrimentos e dificuldades pareçam bloquear o nosso caminho, que todos nós vençamos pela fé e participemos da glória do Senhor neste dia. Eu os abençoo em nome do Senhor.